Bom, falar um pouquinho para vocês, né, a diferença do que eu gosto de chamar de medicina da doença e medicina da saúde. Quando eu falo, né, isso daí, medicina, não estou me referindo aos médicos, e sim a um modelo, né, de trabalho onde vários profissionais da área da saúde, né, que são ditos da área da saúde, podem ter uma característica. Então, quando eu chamo de medicina da doença, são todas as abordagens, né, dos profissionais, dos diferentes tipos de profissional, né, onde essa abordagem ela está totalmente focada na doença, né? E existe um outro modelo, onde também vários profissionais trabalham, em que a abordagem ela está voltada para o paciente. Então vamos entender melhor o que seria isso. Então, muitos profissionais, então imagine um paciente com determinada sintomatologia, um exemplo, o paciente pode procurar um profissional por causa de uma dor na coluna, muitas vezes por causa de uma gastrite, um problema intestinal, um câncer, enfim, né? O paciente sempre ele procura um tratamento para um sintoma ou para uma doença. Então, esses profissionais que estão voltados para tendo o olhar totalmente voltado para a doença, o grande objetivo deles é acabar com essa sintomatologia ou com aquela doença, né? Para isso, eles se utilizam do que nós chamamos de recursos de intervenção. Então, seria um medicamento, muitas vezes uma cirurgia, enfim, né? É todo o processo que tenta neutralizar aquele quadro, aquele sintoma ou aquela doença. Já os profissionais, né, que estão centrados, né, onde todo o trabalho ele é feito para a saúde, né, como eu chamo, seriam profissionais que não necessariamente, num primeiro momento, eles vão focar na doença, e sim no paciente. Existe uma frase de Hipócrates, o pai da medicina, que ele diz assim: mais vale conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que tem a pessoa. Então, o que seria isso, né? Então, é compreender o indivíduo. Então, esses profissionais, eles estão trabalhando ou olhando a pessoa de uma forma mais integrativa, né? Onde o foco está na compreensão do porquê aquela pessoa está doente ou porquê aquela pessoa está apresentando aquele quadro e, de alguma forma, a partir desta compreensão, e por isso que nós vamos chamar de um pouco mais integrativo, porque para eu entender a origem de uma doença, eu tenho que compreender e avaliar todo o estado hormonal de um paciente, a relação dele com a alimentação, a história psíquica, o que ele pode ter, né, vivenciado ao longo da vida, todas as suas experiências traumáticas, a parte espiritual, energética, a postura, a qualidade de movimento do corpo, como cada estrutura do corpo se relaciona uma com a outra, como uma articulação, um órgão, enfim. Então, eu preciso ter um olhar, né? Por isso eu digo, é um olhar mais centrado na pessoa, nas necessidades da pessoa, do que propriamente dito na doença. Então, eu, né, acabo dizendo que são dois caminhos diferentes, né? O que não significa que um seja mais importante que o outro. Isso é muito importante, porque, né, dentro desse contexto do que nós observamos, cada um está tentando defender o seu, defender a sua habilidade ou a sua competência, né? E nisso, muitas vezes, acaba gerando, parece que é uma guerra entre, né, um modelo onde esse modelo centrado muitas vezes na doença é o que a maior parte das pessoas conhecem e muitas vezes acreditam que é o único modelo ou que é o modelo científico ou baseado em evidências, né? E todos os outros que às vezes são classificados como alternativos, que não têm comprovação, que não conseguem justificar o que fazem, muitas vezes é dito que é esotérico, enfim, o que não é
uma verdade. Então, essa luta não necessariamente é o que enfraquece todo esse modelo. Por quê? Na minha concepção, não existe o modelo mais importante. Existe o modelo que ele é necessário para aquele momento. Então, imagine o seguinte, o modelo mais intervencionista, ele é sempre muito eficaz no que nós chamamos de situação de urgência. Então, dentro desse contexto de urgência, né, um paciente, por exemplo, que está com uma infecção importante, por exemplo, uma infecção de apêndice, uma apendicite, um paciente com uma pancreatite. Então, em situações em que, né, pode-se haver um risco a vida daquela pessoa, daquele paciente, há uma necessidade real de uma intervenção e que muitas vezes, para que isso aconteça, nós precisamos atacar a doença, nós vamos parar com a doença. Então, nesse caso, esse modelo, esses profissionais que atuam dessa forma são os profissionais mais indicados para esse momento. Porém, o que a gente vê? Pelo fato de que a maior parte das pessoas só conhecem esse modelo ou acham que esse modelo é o que é eficaz ou é soberano, muitos pacientes que não têm a necessidade dessa intervenção acabam recebendo esse estímulo. Então, o mesmo paciente que às vezes procura um profissional com uma sintomatologia, um exemplo, uma dor na coluna, que poderia ser trabalhado de uma forma mais integrativa, ele acaba recebendo uma série de drogas e intervenções que, na verdade, não conseguem, em hipótese nenhuma, encontrar a origem do problema do paciente. Simplesmente conseguem atuar, né, que é o que eu chamo de apagar o incêndio, ou seja, simplesmente conseguiram silenciar o sintoma. Só que esse paciente que recebeu esse estímulo, recebeu essa intervenção, que eu chamaria de intervenção não causal, né, ele continua com o problema, porém sem o sintoma. E nesse caso, um olhar um pouco mais integrativo, um olhar um pouco mais amplo, tentando compreender, né, não só o sintoma, mas sim as correlações do organismo, por que aquela área está doendo, se essa pessoa recebesse estímulos, porque o que é muito interessante, né? Dentro do modelo intervencionista, onde a ideia é silenciar, acabar com a doença, se utiliza de recursos externos para que isso aconteça. No modelo mais integrativo, esse que visa o equilíbrio, nós acabamos acreditando que o estímulo vai proporcionar, né, para o corpo uma possibilidade do corpo se ajustar, se autorregular, que é o que nós chamamos, né? Nós estimulamos o organismo para que ele possa encontrar a própria cura, né? Então, dentro desse contexto, a abordagem ela é um pouco diferente, né? E isso tudo, quando nós estimulamos, nós vamos tentar dar para o corpo condições. Então, por que o corpo? A grande pergunta é, o corpo está manifestando esse sintoma. Qual a origem desse sintoma? O que o corpo está querendo nos dizer? O que nós podemos oferecer para o organismo para que ele possa se autorregular? Então, se é uma deficiência hormonal, nós precisamos atuar em cima disso. Se é algo nutricional, se é algo biomecânico ou postural, enfim. Então, eu preciso ter ferramentas para eliminar do organismo o que nós chamamos de obstáculos para que ele possa encontrar o seu próprio caminho, se encontrar de novo com a cura. Então, por isso que eu diferencio essas duas abordagens e acho que isso tem que ficar muito claro para o profissional da área da saúde, qual é o seu papel, né? Qual é as suas ferramentas e quando realmente a sua intervenção, o seu modelo, ele é eficaz e necessário para o paciente e a gente precisa entender que esses modelos eles se completam, são complementares.
e que um não substitui necessariamente o outro em determinados momentos. Então, é importante que as pessoas, né, o paciente, eu digo que é o usuário da saúde, né, que é o que está buscando ajuda, ele possa ter acesso a essas diferentes abordagens, a esses diferentes modelos, para que em determinado momento realmente ele possa buscar o equilíbrio, buscar a origem de tudo que está acontecendo e, consequentemente, se utilizar de recursos que possam trazer este equilíbrio. E em determinado momento, onde existe a urgência, existe a necessidade de intervenção, que ele encontre profissionais que são especializados nessa abordagem. Porém, hoje o que eu vejo é que grande parte das pessoas que não tem a necessidade real de intervenção, e por que ele não tem a necessidade real da intervenção? Porque ele não está em uma situação de urgência, simplesmente ele está manifestando um sintoma e esse sintoma quer dizer algo, né? Um exemplo que eu dou, eu falo muito isso para os meus pacientes e nos cursos, é como se você estivesse andando com o seu carro e de repente acendesse no painel do carro a luz do óleo. Essa luz do óleo, ela é o alerta, ela é o sinalizador, porém é ela que te incomodou. Imagine que você leva o seu carro na oficina, você entra lá na oficina e a pessoa que te atende te pergunta o que está te incomodando? E você fala, olha, acendeu a luz do óleo no painel do meu carro. E automaticamente ele vai lá e tira a luz do óleo e para de acender, ou seja, aquilo que te incomodava foi resolvido. Só que essa luz do óleo, ela estava te indicando que lá no motor do seu carro estava faltando óleo. E você não cuidou disso daí, você simplesmente silenciou aquilo que era o seu problema. E amanhã ou depois, por exemplo, o motor do seu carro funde por falta de óleo. Então, isso tudo poderia te levar a um dano maior no futuro. E é assim que nós vemos na maioria das vezes, né? Eu recebo pacientes no consultório que às vezes me dizem, eu pergunto, desde quando que você está sentindo essa dor? E muitos dizem, Alan, faz 10 anos que eu tenho dor. Só que eu ia lá, eu tomava um anti-inflamatório, um relaxante muscular e ela melhorava. E automaticamente eu seguia. Porém, antes eu tinha dor a cada ano, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Depois ela começou a ser a cada 6 meses, depois a cada 3 e agora eu estou assim há 2 meses. Já tomei os medicamentos, injeção, anti-inflamatório, relaxante muscular e eu não consigo melhorar. Então, o que o seu corpo está dizendo? Que por muito tempo a dor, que era o sinalizador, era o alerta dizendo, olha, nenhum corpo dói se tudo está bem. Então o corpo estava te dizendo, olha, eu estou sofrendo uma sobrecarga, tem algo que não está funcionando bem, e assim como a luz do óleo que acendia, era a dor que te sinalizava algo, e você ia lá e acabava com essa dor, né? Ou o profissional que era o responsável por cuidar de você, simplesmente se utilizava de recursos para apagar um incêndio, para silenciar aquele processo. Só que ninguém foi capaz de olhar para você como um todo. Todos esses que estão ligados ao mecanismo de olhar para a doença, simplesmente olham para o sintoma, analisam bem os seus exames e a partir disso determinam o que está acontecendo e o que tem que ser feito. Porém, pode ser que essa dor era consequência de uma outra área, né? Então, vamos imaginar assim, você tem um problema, um sintoma no joelho, e você vai lá e silencia a dor no joelho. Só que essa dor no joelho, ela pode estar vindo do pé, de uma pisada alterada, de uma perna curta, de um bloqueio na coluna, de uma tensão muscular, uma postura inadequada. Muitas vezes essa dor no joelho pode estar ligado a um comportamento psíquico que impacta o joelho. Hoje nós sabemos, através de pesquisas, que a psique, o que você vive, os seus traumas emocionais, acabam de alguma forma
gerando no organismo sobrecargas e desencadeando respostas que vai repercutir no funcionamento e muitas vezes se estruturando em forma de doença no seu organismo. Então, se o mecanismo que estava causando essa dor vem de um trauma que você vivenciou ao longo da sua vida, um trauma não físico, o que adianta eu me utilizar de uma droga que silencia o seu sintoma, porém está muito distante de encontrar a verdadeira causa? Então, esse paciente que está sendo tratado dessa forma, ele não vai ter o benefício igual aquele paciente que está em uma situação de urgência, em que a necessidade, ela é uma necessidade real de intervenção. Então, por isso que esses profissionais, eles devem compor, né, o mesmo grupo, eles devem ter uma comunicação. Então, infelizmente, o que a gente vê na maioria das vezes é essa disputa onde um quer mostrar que é mais importante que o outro, ou o que ele faz é realmente mais importante e é o que pode auxiliar o paciente. Então, por isso que eu gosto de diferenciar bem esses dois modelos, para que as pessoas possam entender, né, que muitas vezes existe algo que está por trás de um determinado sintoma ou de uma determinada doença e que existem diferentes profissionais, diferentes especialidades em que cada um, dependendo da sua competência, né, dependendo da sua experiência, da sua prática, das ferramentas que ele tem, ele pode te fornecer algo, né, ou para você ou para o seu organismo, para que esse processo possa se ajustar e o seu organismo possa encontrar esse caminho da cura. Porque é muito interessante, né, ao longo da nossa evolução, em decorrência de tudo que surgiu, nós nos tornamos muito dependentes. Eu brinco assim, né? Eu falo, a gente é muito dependente de um salvador. Nós começamos a acreditar que as coisas externas são responsáveis pela nossa cura. Então, nós ficamos em busca de uma pílula mágica, uma fórmula mágica, né? E, na verdade, o que nós sabemos é que grande parte da nossa capacidade de cura está dentro de nós mesmos, né? Nós temos no nosso organismo o melhor anti-inflamatório, o melhor antibiótico, né? Porque nós temos um sistema capaz de nos auxiliar, capaz de nos defender, capaz de nos curar. Porém, nós deixamos de acreditar nisso daí e acabamos acreditando que a fórmula para a nossa cura ela vem de fora. E justamente o que a gente vê é que muitas vezes o que a gente precisa simplesmente proporcionar, dar condições ao organismo, ao ambiente, né? Já que nós somos fruto de um ambiente onde nós nos relacionamos com outras pessoas, é desse ambiente que nós vamos retirar o nosso alimento, é desse ambiente que nós vamos poder ter contato com o sol, com o ar, enfim, né? A todo momento nós estamos nos relacionando com a natureza e com outras pessoas. Então é a partir disso também que eu posso encontrar o meu equilíbrio, encontrar a minha cura. Então eu digo assim, né? Adoecer muitas vezes existem múltiplos fatores, muitas coisas podem estar ligadas ao aparecimento de uma determinada doença ou de um determinado sintoma. E também a cura, ela é multifatorial. Então, muitas vezes eu quero obter a cura, só que eu não quero fazer mudança nenhuma, e isso não é possível. Então, para que eu possa realmente me curar, eu digo sempre isso, né? Para que uma pessoa possa obter a cura, todo esse ambiente ele precisa ser favorável. E para isso, muitas vezes eu tenho que assumir uma responsabilidade de mudança. E é a partir dessa mudança, a partir dessas minhas escolhas, que o organismo pode encontrar a cura. Então, se você gostou desse vídeo e acha que pode
auxiliar, né, possa levar essa informação a uma outra pessoa que possa estar precisando, compartilhe esse conhecimento, porque assim nós podemos criar e mudar um pouco essa visão de que existe somente um modelo ou que um é melhor do que o outro e entender realmente de que forma os diferentes profissionais podem te auxiliar nesse processo de cura. Então, compartilhe com o maior número de pessoas que você puder. E se você tem alguma dúvida, quer saber mais sobre essas diferentes abordagens, deixa seu comentário aqui e curte aí, clica no gostei para que a gente possa levar essas informações a mais pessoas. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve para que você possa receber os vídeos e atualizações de tudo que a gente está fazendo.